vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa segunda-feira. Segunda-feira em que o Vasco recebe, um novo treinador. O Álvaro Pacheco desembarcou ontem no Galeão, foi recebido ali por amigos da imprensa, Foi muito bem-humorado, foi muito, vamos dizer assim, energético, Teve bastante vontade em falar sobre a sua chegada ao Rio de Janeiro, sua chegada ao Vasco. Ficou empolgado aí também com toda essa realidade, essa nova realidade no Brasil. Falou aí a respeito do Vasco e a gente vai comentar muito sobre esse treinador, a forma de jogar e muito mais. Lembrando que amanhã, em São Januário, às 9h30 da noite, Vasco e Fortaleza se enfrentam de olho na próxima fase da Copa do Brasil. E depois do jogo contra o Fortaleza, um período longo, sem jogos, até mesmo importante para o técnico Álvaro Pacheco, que não vai estar à frente da equipe, trabalhar. E a gente vai comentar muito sobre esse proveito, principalmente que o Vasco já passou por uma pré-temporada, uma intertemporada após a eliminação do Carioca e agora, por conta da paralisação e o adiamento das duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, uma que já passou, que foi contra o Flamengo, e agora a próxima, o Vasco só vai enfrentar lá na frente o Cruzeiro no dia 2. A gente vai ter um período, mais um, de muito trabalho, e a chegada do Álvaro Pereira é importante nesse período. Vamos discutir bastante sobre isso, mas antes eu queria convidar vocês a deixar o joinha para dar aquela moral, correr lá nos comentários para deixar a sua opinião e não esqueça de participar do Você no Caldeirão. Vai te levar para São Januário com tudo pago de você de qualquer lugar do Brasil. Aéreo, hospedagem, transfer, alimentação, ingresso, vai pisar no gramado, conhecer as instalações de São Januário e muito mais. @você no Caldeirão no Instagram ou corre aqui na descrição desse vídeo, o link está ali na descrição, logo no início, clica aí, participe. Ontem no Galeão, Rio de Janeiro, Álvaro Pacheco, novo treinador do Vasco, desembarcou e foi recebido primeiramente pelo Leonardo Baran, lá em Portugal, aqui do nosso canal, fez toda a entrevista ali, perguntou bastante coisa lá em Portugal, Treinador muito solícito, bem-humorado, um treinador energético, Tem aquela questão de estar em empolgação, falando bem ali sobre o Vasco lá em Portugal, recepcionado pelo Leonardo Baran, que daqui a pouco estaremos juntos no A Hora do Vasco, meio-dia, não esqueça, ao vivo, e a gente vai estar também falando sobre isso. Então, um treinador que desembarcou no Rio de Janeiro ontem, no final da tarde, a gente teve aí algumas imagens de amigos da imprensa que também receberam o treinador com muito entusiasmo, aquela questão de estar falando bastante sobre o Vasco, toda a expectativa do treinador. Então a torcida já abraçou a causa de um treinador mais carismático, menos fechado. Aparentemente, pode ser um treinador que se pareça bastante com o trabalho do Ramon Dias, Ele diz que cobra bastante, que gosta bastante dos desafios, está pensando em voltar ao Vasco à parte de cima da tabela, onde o Vasco realmente merece estar, enfim. Acho que o torcedor vascaíno teve a primeira boa impressão do técnico Álvaro Pacheco, de 52 anos, ex-Vitória de Guimarães. Agora, resumindo um pouco a situação do trabalho dele, porque não adianta nada ser energético e tal, tem que saber como trabalha esse treinador. Olha só, no Vizela, uma equipe de Portugal onde ele foi muito bem ali na segunda divisão, conseguiu acesso, trabalhou muito bem nessa equipe na formação de 4-3-3, ofensivo, exatamente como o Vasco está hoje com o Rafael Paiva, Entretanto, a gente precisa avaliar que dentro desse elenco a gente não tem peças que fazem bem o papel de pontas, A gente vê o David se destacando um pouco mais por conta da vontade, da velocidade e da força. O Rossi vem sendo muito criticado pela torcida. O Eric Marcos, quando entrou contra o Atlético Paranaense, também não entregou muito. O Ryan também, quando joga pelas pontas, não responde bem, Lembrando que o Ryan na base jogava como centroavante. E a gente tem o Cleiton, que é um centroavante que praticamente briga pela vaga do Verratti. O Verratti faz ali aquela função. A gente então está escasso, Não temos jogadores, Porque o Adson, na minha opinião, é um meia, Joga ali pela ponta, mas é um meia, porque puxa bastante por dentro, puxa pelo meio. A gente vê que o Adson teve a sua melhor partida quando entrou no lugar do Payet. Estava fora naquele jogo da Copa do Brasil, fora de casa. Então, foi ali que o Adson teve a sua melhor participação. E a gente pôde extrair mais desse jogador. Então, eu não consigo discutir o Adson como um ponta, e sim como um meia. Mas, enfim,
Mesmo com o Adson jogando de ponta, nós não temos esse jogador para a posição, não temos esses jogadores, né? O Vasco foi muito atrativo, né, para o mercado europeu. O Vasco perde o Gabriel Peck para os Estados Unidos, perde o Marlon Gomes, que já atuava também pela ponta direita, para o Shakhtar Donetsk. Então a gente começa a perder peças que faziam essa função e faziam muito bem. E entra uma temporada completamente defasada dentro dessa questão. Em cima do que o Álvaro Pacheco trabalhou no Vizela, no 4-3-3 ofensivo, e foi muito bem, o Vasco não consegue responder 100% com o elenco que tem atualmente. Então a gente vai observar também um trabalho aí de scout do treinador em busca de reforço, se caso queira aplicar o que ele aplicou no Vizela. Agora, olha só, já no Vitória de Guimarães, onde ele teve essa temporada um pouco mais significativa, um pouco mais impulsionada do seu trabalho, um pouco mais representativa para um treinador que está em ascensão, ele atuava no 3-4-3 plano, que é aquele 3-4-3 com bola e sem bola. Você tem a variação de ter uma linha de 5 na zaga e uma linha de 3 à frente da zaga, com 2 atacantes, ou uma linha de 4 com 1. O que isso significa? Que o treinador estava no atual elenco do Vitória de Guimarães foi uma adaptação do seu esquema tático que já vinha sendo aplicado pelo ex-treinador do Vitória de Guimarães. Então ele chega já com a equipe pronta, preparada para esse tipo de formação e aplica e se dá muito bem. Então o 3-4-3 plano é aquele que você tem 3 zagueiros quando você está com bola, os laterais viram alas, fica uma linha de 4 com 2 volantes, os 2 laterais como alas, e os 3 jogadores ali na frente fazendo a mesma função de um 4-3-3, 2 pontas e um centroavante. Quando se perde a bola, essa linha de 3 na zaga vira 5, os 2 laterais voltam e os 2 pontas voltam também. Então a gente tem um 5-4-1, que são 5 jogadores na linha de zaga, 4 porque os 2 pontas voltaram e recompondo ali o meio-campo e um centroavante. Nesse mesmo esquema de 4-3-3, a gente também tem um centroavante. Então, é uma variação tática em cima desse 3-4-3 que atuava no Vitória de Guimarães, Álvaro Pacheco. A gente está tentando observar um pouco a forma do que o elenco do Vasco pode responder melhor, já que foi preparado para um 3-5-2 do técnico Ramon Dias, né? O Vasco hoje conta com 5 zagueiros, porque atuavam com 3, né? Sempre tem uma reposição. O Vasco tem também jogadores interessantes que jogavam como alas. Digo aqui o Paulo Henrique e o Piton, que foram predominantes ali para a não queda do Vasco para a Série B no ano passado, jogavam muito avançados, né? O Vasco tinha essa recomposição também ali de jogadores no meio-campo para liberar, né, os 2 laterais, e automaticamente o Ramon Dias, sabendo, né, desse potencial pelos flancos, fez ali, na verdade, pedidos, né, de contratação junto ao Alexandre Matos ou não, a respeito de um esquema de 3-5-2. Preparou também esse 2-3-5-2 centroavante jogando junto. O Cleiton Verratti tem praticamente a mesma função, o Cleiton um pouco mais mobilidade, mas nem tanto assim, jogando como segundo atacante, o Verratti jogando como centroavante mais isolado. Então, esse foi o pensamento do Ramon Dias, e para esse elenco, você atuar com os 2 alas apoiando bastante, no caso o Paulo Henrique e o Piton, para dar assistência para 2 centroavantes. Você otimiza essa bola aérea. Só que não deu certo, né? E o elenco do Vasco está completamente preparado para esse tipo de formação. O 3-4-3 é literalmente a junção do 3-5-2 com o 4-3-3. A situação envolvendo o setor defensivo se assemelha ao 3-5-2 e o setor ofensivo se assemelha ao 4-3-3. Então é literalmente a junção. Seria o trabalho do Ramon mais o trabalho do Rafael Paiva se unindo, se o Álvaro Pacheco utilizar o 3-4-3 plano, como utilizava lá no Vitória de Guimarães. Enfim, tentando entender um pouco sobre a respeito desse treinador, é muito importante, porque nós temos um período, né, de treinamento. Ele não vai estar à frente do Vasco contra o Fortaleza, né, por questões burocráticas mesmo da Copa do Brasil, e também por adaptação. Chegou ontem, vai estar no CT hoje, então a gente tem aí também esse período de conhecimento do elenco. Tem muita coisa para o Álvaro Pacheco conhecer, um treinador vindo da Europa, talvez não acompanhava tanto o Vasco aqui no Brasil, né, o futebol brasileiro, nem teria o porquê acompanhar, né, sendo que ele estava literalmente numa liga que não é mais forte que a brasileira, mas muito mais intensificada por conta da Liga dos Campeões e outras situações que envolvem lá a Liga Portuguesa de Futebol. E olha só, o Vasco enfrenta o Fortaleza amanhã, sem Álvaro Pacheco no banco de reservas, provavelmente estará em São Januário.
amanhã, às 9h30 da noite, de olho na classificação. Temos a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio e só volta a jogar no dia 2 de junho, em São Januário, contra o Cruzeiro, já sob comando do técnico Álvaro Pacheco, né? Então a gente tem um período bem longo de treinamento, de adaptação, de conhecimento do elenco, de levantamento do mesmo para entender quais são as lacunas, para buscar no mercado jogadores pontuais para preencher essas lacunas. E é muito importante frisar que esse período vai ser por conta do adiamento da CBF das 2 rodadas posteriores que o Vasco tinha a fazer e volta contra o Cruzeiro apenas no dia 2 de junho. Então, bastante trabalho para o novo treinador. Jogo importante amanhã, sob os olhares também desse treinador. Óbvio, Rafael Paiva, que vai comandar a equipe. E a gente vai estar aí acompanhando tudo em primeira mão, direto de São Januário amanhã também. Então, não perca. Daqui a pouquinho, a hora do Vasco, meio-dia. Se você não participar, vai perder muita, mas muita informação. Olha só, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais notícias. Um forte abraço, saudações vascaínas.